Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos oficialmente começando o nosso segundo bimestre. Então, início de bimestre, início de apostila. Então, muito importante que vocês estejam com a apostila 2 em mãos. Se você ainda não pegou na escola, todas as apostilas estão lá à espera de vocês. Busque ou peça para o pai, a mãe ou alguém buscar para vocês. Por quê? Para vocês seguirem as nossas aulas, saírem bem e conseguirem, né, aula dada, aula estudada, aprender nos vídeos, nas lives e fazer as atividades, é importantíssimo que a apostila esteja em mãos. Então, a apostila está lá esperando por vocês. Se alguém ainda não buscou, por favor, não deixe de buscar o mais rápido possível, porque não é só na gramática, mas em todos os conteúdos você vai precisar dessa apostila para trabalhar, né, para fazer as suas atividades. Bom, nós vamos começar lá no módulo 14. Esse assunto é super fácil, vocês vão gostar e vocês vão ver que é algo muito automático, muito inerente às vezes à nossa vontade. A gente pratica essas vozes verbais sem perceber. Então, estão lá nas páginas 15 e 16. Nós vamos ver hoje qual a diferença entre voz ativa, ativa é aquele que age, e voz passiva. Passivo é aquele que recebe. Então, a gente vai ver o que é a voz ativa e o que é a voz passiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. O sujeito é praticante da ação. Encontrar um sujeito, eu não duvido que vocês saibam, todo mundo sabe desde lá o 6º ano, né? Todo mundo sabe fazer uma pergunta para o verbo e descobrir o sujeito. Então, olha aqui, os alunos cumprimentaram o professor. Quem cumprimentou o professor? Os alunos. Os alunos não é o sujeito dessa oração? Quem praticou a ação nessa frase aqui? Não foram os alunos, a gente chama de sujeito agente, porque é o sujeito que agiu, que praticou a ação. Não é classificação do sujeito, não. Aqui é a questão das vozes verbais. Então, se você tem um sujeito agente, com certeza, essa frase toda aqui, nós podemos dizer que ela está na voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Agora, o que é voz passiva? Acabei de dizer que é quando o sujeito recebe. Então, o sujeito recebe a ação. Quando o sujeito recebe a ação, geralmente nós temos dois verbos. Nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Observe aqui. Eu aproveitei o mesmo exemplo da frase anterior e fiz uma inversão. Agora eu coloquei aqui, ó, o professor foi cumprimentado pelos alunos. Bom, quem foi cumprimentado pelos alunos? O professor. O professor é o sujeito. Só que agora não foi o professor que praticou a ação. O professor recebeu o cumprimento do aluno, ou seja, o professor recebeu a ação. Então a gente chama de sujeito paciente. E o sujeito paciente, todas as vezes que você tiver uma frase cujo sujeito seja paciente, essa oração toda aqui, nós dizemos que ela está na voz passiva. Agora, se a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, alguém pratica essa ação, que não é o sujeito. Quem praticou a ação aqui? Olha, o professor foi cumprimentado pelos alunos. Quem praticou a ação? Os alunos. Então, pelos alunos é um termo novo que vocês vão aprender. Geralmente, não é uma regra geral, mas muitas vezes a voz passiva ela vai ter esse termo aqui, que a gente chama de agente da passiva. Então, o que é o agente da passiva? É o elemento que pratica a ação em cima do sujeito. O sujeito recebe uma ação. De quem ele recebe? Do agente da passiva. Então, aqui nós aprendemos 3 tópicos diferentes. O que é voz ativa? Quando o sujeito pratica uma ação, a gente chama de sujeito agente, ele agiu, ele praticou. Então, voz ativa. Voz passiva, sujeito paciente, ele recebe uma ação. E todas as vezes que você tiver voz passiva, é possível que haja o agente da passiva.
É possível, nós vamos ver em aulas posteriores que muitas vezes a voz passiva não traz o agente. Mas quando você tiver esse termo que pratica a ação em cima do sujeito, paciente, esse termo é chamado de voz passiva, de agente da passiva. E esse termo ele sempre vai ser iniciado por uma preposição, por, pelo, pelas. Por exemplo, o recado foi dado por mim. Essa frase está na voz ativa ou passiva? O que foi dado por mim? Um recado. O recado praticou ou recebeu a ação? Recebeu, né? Quem praticou a ação? Por mim. Então, por mim é o quê? Agente da passiva. Então, agente da passiva é possível você encontrar só nas frases que estão na voz passiva. Voz ativa, o sujeito praticou a ação. Ponto. Voz passiva, o sujeito recebeu a ação e pode aparecer o agente da passiva, que é o ser, que é o elemento que pratica a ação em cima do sujeito, certo? O que a gente precisa saber desse momento é isso, a diferença entre voz ativa e voz passiva, e saber que na voz passiva nós podemos encontrar o termo chamado agente da passiva, certo? Bom, as atividades propostas para hoje, né? Vocês vão fazer os exercícios 1 a 3 das páginas 20 a 22. Só o teste 1, porque o 2, o 3 serão explicados ainda nas aulas, né, futuras. E o em casa número 1. Pouca coisa, vocês façam, mandem para mim até amanhã, às 16 horas. Eu dou um tempo maior para vocês, mas eu gostaria de salientar o seguinte. Eu já estou corrigindo as provas de gramática que vocês fizeram ontem, né? Demora um pouquinho, porque às vezes a foto não está muito legal, mas está dando para corrigir, beleza. E eu notei que os alunos que participaram das atividades, assistiram aos vídeos, mandaram os exercícios todos feitos, saíram muito bem na prova, tanto de gramática quanto de redação. Então é muito importante que se você estava meio, né, desestimulado, meio desinteressado, que a partir de agora você comece a participar para valer. Por quê? Porque essa participação constante, ela vale nota. E eu fiz questão de dar integral para aqueles que foram assíduos e mandaram todas as atividades. Então tem aluno que vai às vezes até surpreender com a sua nota. Vai ser às vezes melhor do que ele esperava. Mas infelizmente tem alguns alunos que compareceram hoje, mandando a prova de gramática, assim mesmo atrasado ainda e tal. Então eu gostaria que a partir de agora vocês tivessem esse comprometimento. Na verdade, hoje nós teríamos uma live, mas por questões pessoais eu, conversei com a coordenação e fui autorizada a gravar o vídeo. Eu espero que vocês, assistam quantas vezes for necessário. Se achar interessante copiar esse esqueminha, no caderno, para já ficar como um resuminho, é interessante também, E vamos começar esse segundo bimestre com o pé direito, torcendo para que, essa situação que nós estamos acabe logo, que a gente possa, retomar as nossas aulas normais, mas a gente não pode parar, Nós não podemos ficar distantes, então vamos com as aulas, à distância, enquanto não for possível estarmos na escola. Bons estudos para vocês, bom dia, fiquem com Deus.